Oi, pessoal. Então a gente vai agora corrigir a atividade sobre a empresa Fukuda, né, que teve aquele problema com a falta de funcionários ah, em função da greve que ocorreu na região onde fica a empresa. Eu estou aqui com 7 trabalhos que foram entregues por vocês. Eu vou ler cada um desses trabalhos e vou comentando com vocês, tá? Se tem alguma observação a ser feita. Então, em ordem alfabética, aqui, ó, o primeiro trabalho do Fredson. Eu já abri aqui o trabalho do Fredson. Vamos ampliá-lo. Então, vamos lá. Questão 1. Questão 1 era para definir o problema. Definir claramente qual é o problema. Como que o grupo aqui fez? Grande parte dos funcionários não conseguiram chegar na empresa, o que afetará a produção do pedido que tem como prazo de entrega no mesmo dia. Ok. Qual que é a ação de contenção? Ação imediata, né? O que vai ser feito agora? Eu tenho que entregar o pedido, né? Não pode atrasar aquele pedido. O que eu vou fazer? Eles colocaram o seguinte: contratação imediata de uma empresa responsável por fretamento que busca os funcionários locais embarcados para que o mesmo, com atraso, não deixasse de fazer as tarefas com urgência. Certo? Ok, vamos buscar os funcionários, vai repor essa mão de obra e eles vão fazer o pedido. Só não sei quais são os locais demarcados, né? Talvez, como eles não têm uma empresa de fretamento, talvez eles não tenham esses locais demarcados que possam, né? Que eles possam já ir buscar todo mundo, mas tá ok. Questão 3, diagrama de Ishikawa. Dificuldade na efetivação da entrega. Problema aqui, eles colocaram como mão de obra. Contratempo no processo de locomoção. Ok, máquina tá ok, medida, material, meio ambiente. Eu talvez colocaria aqui no método a falta de, né, um serviço de transporte de pessoal da empresa, né, que evite que problemas externos da empresa possam afetar a produção dela. 5 porquês. Então lá. Primeiro porquê. Mão de obra insuficiente para atender o pedido do cliente. Ok, perfeito. Por quê? Muitos funcionários faltaram. Porque os ônibus de aviação transeunte entraram em greve. Porque os funcionários moram na Vila Latitude, onde depende da linha transeunte. Porque os funcionários não possuem fretado, não é flertado. Não possuem o ônibus fretado, porque a empresa nunca se preocupou em saber a melhor forma do percurso para seus funcionários. Esses porquês têm alguns probleminhas, gente. Quando você... O porquê seguinte tem que sempre justificar o primeiro. E para checar se a gente fez uma coisa certa, você faz de baixo para cima, daí você vai lendo de baixo para cima e vai colocando: aconteceu isso, então aconteceu aquilo, então aconteceu aquilo outro, assim por diante. Vamos ver o problema desse porquê aqui, desses 5 porquês aqui. Mão de obra insuficiente é o problema, perfeito. Por que tem mão de obra insuficiente? Porque muitos funcionários faltaram. Por que eles faltaram? Porque o ônibus da aviação está em greve. Perfeito. Por que o ônibus está em greve? Entendeu? O próximo porquê seria responder por que o ônibus está em greve. E porque os funcionários moram na Vila Latitude, onde depende de linha de transeunte, não justifica porque o ônibus está em greve. Entendeu? Quando a gente pergunta, coloca aqui, por que os ônibus da aviação transeunte entraram em greve? Eu pergunto, por que eles entraram em greve? Não é porque os funcionários moram na Vila Latitude, de onde depende da vila. Entendeu? Teria que explicar por que aconteceu para o ônibus ficar em greve. Se a gente vai nessa sequência, sempre com aquele problema, né? Eu não posso jogar a causa, né,
lá para fora da empresa. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui nesses 5 porquês. Vamos ver depois as outras turmas, ver se tem uma diferente aí que evita essa falha. E a gente pode fazer aqui aquela volta, né? Explicando e daí. Vamos lá. Lá de baixo. A empresa nunca se preocupou em saber a melhor forma de percurso para seus clientes. E daí? Então os funcionários não possuem fretado, ônibus fretado. Então eles moram na Vila Latitude, onde depende da... pode tirar a Vila Latitude. Então, assim, os funcionários não possuem ônibus fretado. Então, eles dependem da Vila Transeunte. Então, os ônibus entraram em greve. Entendeu a falha onde está? De baixo para cima. Existe uma quebra da segunda pergunta para a terceira. Quando a gente vai fazendo os porquês, por que o ônibus entrou em greve? Não é porque os funcionários moram na Vila Latitude. E de baixo para cima acontece a mesma quebra. A gente fazendo o então. Então, a empresa nunca se preocupou em saber, então os ônibus não têm fretado, então eles dependem da Vila Transeunte. Então, entraram em greve? Não. Aí tem uma quebra, então, que a gente tem que corrigir. Ação corretiva. O que a empresa, segundo o grupo, deve fazer para nunca mais acontecer esse problema de falta de mão de obra ou possibilidade de atraso na entrega de um pedido por falta de mão de obra por causa da greve? Ação corretiva é a contratação de uma empresa especializada em transporte para que ela efetue o deslocamento de funcionários até a empresa. Ok. Se a gente tivesse empresa terceirizada, nunca mais a gente vai ter falta de mão de obra em função do fretado, em função da greve da aviação transeunte. Pode acontecer outros motivos, mas esse motivo a gente matou. Perfeito. A questão 6 era como que eu garanto, que essa ação foi eficaz. Como que eu sei que contratar os ônibus fretados, para trazer os funcionários, como que eu sei que isso vai dar certo e vai evitar que os funcionários voltem a faltar? Esse que é o conceito de verificação de eficácia. Aqui eles colocaram estipular horários marcados com os fretados, fazendo percursos circulares e verificando se os horários estão sendo cumpridos. Além de comparar se a produção foi tão eficaz no dia de greve quanto no dia comum. Perfeito. Principalmente essa parte. Não, as duas partes são certas. Eles colocaram o fretado, estão confirmando se o fretado está realmente buscando os funcionários. E é perfeita essa seguinte sua aqui, que é comparar se a produção foi eficaz num dia de greve e num dia sem greve. Aí você realmente mata, se na próxima vez de greve a produção for normal, não tiver nenhum problema, você realmente mostra que a sua ação corretiva foi eficaz. Legal, gente? Parabéns aí do grupo. Grupo da Daniela, Fredson, Gabriele, Giovanni e Juliana. Vamos lá para o próximo grupo. Siga o alfabeto para não me perder. Grupo do Guilherme. Tem cachorro aqui perto. Não tem nenhum arquivo anexado. Guilherme? Você está no outro grupo, Guilherme? Será que você só fez a entrega aqui? Não tem nada. Vamos para a Rani. Atividade 8D. Então a Rani aqui, colocou a história nossa. Vamos lá. Questão 1. Produção de equipamentos prejudicada. Certo? Então, definição do problema. Qual o problema deles? Eu colocaria um pouquinho diferente. Tem o risco de não entregar, de não conseguir entregar a produção, ou falta de recursos para entrega, para atendimento ao pedido.
Essa é legal. Produção de equipamentos prejudicada. Qual foi a ação que eles escolheram? Então, vamos fretar 3 ônibus de forma emergencial para que realizem a rota dos ônibus da empresa em questão e tragam os funcionários para a fábrica. Ok? Aí acho que todo mundo vai, né, fazer igual. Aqui o Ishikawa. O Ishikawa que eles utilizaram, gente, tem algumas autores que consideram Ishikawa com quatro espinhas aí, né? Você vê, eles colocaram método, mão de obra, meio ambiente e medidas, né? Normalmente eles têm mais, são colocados mais 2, que são método, mão de obra, medida, máquina, e que nesse caso não tem a ver. E qual que é o outro? Método, mão de obra, máquina, medida, meio ambiente. Ó, tem um branco aqui. E material, né? Material. Então, normalmente a gente faz o Ishikawa, quando a gente falar material e máquina não tem nenhum problema. A gente coloca um OK na posição lá do material e máquina. Então, o que eles colocaram? Que a produção de equipamentos está prejudicada, a gente tem um problema na mão de obra, né, por causa do absenteísmo ou falta de automação, é um problema de logística, perfeito, um problema de meio ambiente, o trajeto dos cobradores, aí não sei se é exatamente um problema de meio ambiente, tá? O meio ambiente tá ok, né? Pode acontecer um problema de meio ambiente no trajeto dos colaboradores, ok? A gente coloca no Ishikawa realmente as possibilidades que podem acontecer e medidas no cronograma, né, de atendimento na empresa. Vamos ver os 5 porquês agora. Produção do equipamento prejudicada, que é a causa que eles colocaram. Perfeito. Vamos lá. Primeiro porquê. Por que a produção está prejudicada? Porque a mão de obra é insuficiente. Por quê? Porque os colaboradores não conseguiram se deslocar para a empresa. Por quê? Porque os colaboradores fazem uso de transporte público. Por quê? Porque a empresa não oferece transporte fretado. Por quê? Porque a empresa oferece vale transporte. Vamos lá. Colaboradores não conseguem deslocar para a empresa. É só no terceiro porquê, em vez de colaboradores não conseguem se deslocar para a empresa. Quer dizer, não conseguem se deslocar para a empresa porque fazem uso de transporte público ou fazem uso de transporte público que está em greve, né, que não está operante nesse dia. Ok? E o porquê que interessa para a gente aqui seria acabar, nesse caso, ia acabar no quarto porquê, né? A empresa não oferece fretado. Falar que ela oferece vale transporte, eu vou tomar uma ação no vale transporte. A gente toma ação no último porquê. Então a gente chegou na nossa causa raiz. O problema não é o vale transporte, né? O problema é não ter o fretado. Beleza, gente? Tá legal. Vamos lá. Ação corretiva. Aqui eles têm, quando eles colocaram aqui em cima, ó, gente, fretar 3 ônibus, eles colocaram uma nota aqui, ó, nota de rodapé. Eles estão fazendo uma conta aqui, explicando por que precisam de 3 ônibus, em função do número de funcionários, né, trabalham em 2 turnos, separando por turnos e capacidade do ônibus. Perfeito, eles já até dimensionaram a quantidade de ônibus que eles vão precisar. Ações corretivas. Adotar um cronograma com margem de erro para prevenir riscos. Aqui, então, eles estão falando o seguinte, né? Que eles vão adotar um cronograma com uma... Né, considerando lá no Ishikawa deles, que eles podem dar uma medida aqui de um erro no cronograma, o cronograma está muito apertado, eles vão adotar um cronograma com uma margem de erro para evitar esse tipo de susto aí.
do Sr. Fukuda. Adotar uma logística funcional com disponibilidade de alternativas para casos de adversidades. Essa é legal. Adotar a cultura de uso fretado para reduzir a possibilidade de reincidência de absenteísmo por dificuldades de deslocamento dos colaboradores. O seguinte comentário, Rani e resto do grupo. Seguinte, a gente fez esse porquê, né, que chegou aqui no vale no transporte fretado. E quando vocês colocaram as ações, vocês colocaram outras causas. Então, adotar um cronograma com margem de erros, com folgas, para prevenir esse risco. Aí, então, a gente deveria fazer... Eu nem tinha pensado nessa. Você vê como é legal essa parte fiscal? Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente, né, discute, mais possibilidades a gente vê. Então, só que a gente teria que fazer um outro... Eu posso colocar um outro 5 porquês que chegue nessa margem apertada. Tipo, por que eu tenho risco de não entregar hoje? Porque os recursos estão muito justos, está muito apertado, muito certinho, a quantidade de recursos disponíveis com a quantidade de recursos necessários, não existe folga nenhuma. Daí você vai numa linha dessa aqui para falar, no final, que o cronograma, quando foi definido, foi feito, né, sem margem de erro. E adotar uma logística funcional com disponibilidade de alternativas em caso de adversidades, eu acho até interessante, poderia ser até mais interessante que o fretado. Não necessariamente a empresa precise de um fretado, né, gente, para evitar isso. Porque pode ser que a próxima greve seja daqui a 2 anos. Então, eles podem ter, por exemplo, um sistema que os colaboradores, quando não tem o ônibus, eles possam chamar um Uber, né? Pode ter algum sistema alternativo. De repente, eles, né, têm a autorização de trabalhar com Uber e daí não vão faltar sem a gente ter que ter o fretado. Só que, de novo aqui, né, gente? Para chegar nessa explicação, nessa ação corretiva de que a empresa não tem uma alternativa, eu tenho que colocar aqui no final, né? Dos 5 porquês e nessa linha. Falar que os colaboradores usam transporte público. Eu tenho que fazer uns 5 porquês que chegue na falta de uma logística alternativa em caso de adversidades. Ok? Como que a gente vai verificar se foi eficaz as nossas ações? Adotar monitoramento de prazos, né? Essa aqui é ótima, aqui vendo com relação ao cronograma com margem de erros. Então eu vou, né, verificar se meus prazos estão, né, eu estou conseguindo atender com folga maior, que eu não me arrisque mais a ficar tudo, né? No último dia da entrega, está dependendo ainda de todo mundo na fábrica. Indicadores de absenteísmo, isso aqui é outro muito importante. Ó. É muito fácil a gente controlar se as pessoas, se o nosso sistema de transporte está eficaz, vendo se as pessoas estão chegando. Né? Essa é outra opção boa. E realizar análises de possíveis adversidades. Ok? Gostei bastante desses 2 primeiros aqui. Porque quando a gente vai definir a verificação de eficácia, é como se você definisse uma regra para a pessoa que vai fazer a avaliação. Então você tem que falar exatamente o que ela tem que fazer. Normalmente a gente fala o seguinte, olha, monitorar os prazos, criar um monitoramento de prazos e verificar se os pedidos... Não, criar um monitoramento está lá na ação corretiva. Aí você teria que fazer o seguinte, verificar se as entregas dos equipamentos, né, ou verificar se a gente está acabando a produção dos próximos equipamentos com um prazo mínimo de 24 horas antes antes da data de entrega. Então você coloca assim, define quanto, né? Eu quero uma flexibilidade lá. Então, quanto que eu quero antes? Eu quero chegar a entregar, ficar pronto 24 horas antes?
Então a pessoa vai ver se as próximas entregas ficaram prontas 24 horas antes. E normalmente a gente fala o seguinte: quando que eu vou fazer isso? Então eu vou verificar, né, os prazos, se estão sendo atendidos, com 24 horas de antecedência, por exemplo, nos próximos 3 meses, nos próximos 4 pedidos, né, próximas entregas de equipamentos. Se define quando que a pessoa vai fazer. Indicador de desempenho. Você vai verificar o seguinte: se o indicador de desempenho nos próximos 6 meses, por exemplo, se estão atendendo a meta estabelecida pela empresa. Né? Então, quando a gente fala verificação de eficácia, define exatamente o que vai ser feito. Beleza, gente? Muito bom trabalho, pessoal. Vamos para o próximo. Esse aqui. Aqui estão as pessoas. Então, Bruna, Guilherme, Rani, Júlio, César, Lara, Sabrina e Vitória. O Guilherme aqui, ó, é o que tinha entregue. É que tinha feito essa entrega aqui, que não tem nada aqui. Só para confirmar que ele está dentro de algum dos grupos. Vamos lá para o Igor. Grupo do Igor. Também colocou. Vocês gostaram dessa linha, pessoal? Vamos lá. Participantes: Leonardo, Igor, Henrique e Vinícius. Eles foram bem sucintos. Mão de obra, problema. Qual o problema? Mão de obra insuficiente para a finalização do serviço. Ok. Resposta 2. O que eu vou fazer de imediato? Possível antecipação do turno noturno e transporte locado para substituição do turno. Tá, então aqui só alguns problemas. Possível antecipação. Não dá para ser possível. Eu tenho que entregar o pedido hoje. Né? Eu não posso colocar, né, fizemos aquela reunião, chamamos todo mundo, eu tenho que definir o que vai ser feito. Eu não posso pensar que possivelmente a gente faça antecipação do turno noturno. Você tem que definir, tem que estar certo. Ó, eu vou fazer antecipação, eu vou chamar as pessoas. Não pode deixar num possível, se fica possível, né? Vamos ver depois, não dá tempo. E possuir transporte locado para substituição do turno. Aí, no caso, não necessaria nem substituição, né? Que o turno não chegou. O pessoal desse turno não chegou. Então, precisa de um transporte para buscar as pessoas para trabalharem, que eles não vieram trabalhar. Então, nessa situação de eu vou esperar o final do turno, não, eu estou perdendo tempo, eu vou acabar não entregando o pedido. Ishikawa. Tá pequenininho, eu tenho que aumentar aqui. Mão de obra insuficiente. Eles colocaram como problema, né, no método. Ok, porque o método efetivo mal distribuído regionalmente. Estão colocando aqui que na hora de contratar, então, né, eu não posso contratar todo mundo na Vila Latitude. Não avaliado segundo a opção de transporte, perfeito. Possível falha e atraso de gestão, prejudicando no prazo confortável. Mesma coisa que outro grupo, né? E aí está colocando uma pulguinha atrás da orelha. Será que o nosso cronograma está sendo bem feito? Perfeito. E falta de método de análise, como FEMEA. E todos estão bem classificados na categoria de método, né? Tudo isso é problema de método. Depois são os 5 porquês que está aqui embaixo. Mão de obra insuficiente para a finalização da atividade. Essa era a causa. Primeiro porquê. Efetivo insuficiente para a tarefa. Por que está insuficiente? Funcionários não conseguindo chegar devido à greve de ônibus. Por que os funcionários não conseguiram chegar? Porque os funcionários são moradores da mesma região e sem opção de transporte. Por que eles são moradores da mesma região e sem opção de transporte?
Não realizado verificação do local de moradia e nem previsto segunda opção de transporte. Por quê? Não realizado gestão de turno. Ferramenta inexistente. Então ele vai criar uma ferramenta que vai realizar uma gestão do turno. Então ela vai verificar o local de moradia e vai prever uma segunda opção de transporte e assim por diante. Vamos ver a ação corretiva que eles colocaram. Falta de uma metodologia de análise em FEMEA. Para a gente colocar aqui falta do FEMEA, gente, os 5 porquês tem que chegar no final, no FEMEA. Vocês colocaram aqui, não realizado gestão de turno. Isso aqui é o FEMEA? Não, né? Então, se a nossa função, se a nossa causa raiz, né? Se eu vou adotar o FEMEA para ver se eu vou evitar acontecer isso de novo, né? Eu tenho que fazer uns 5 porquês que acabam no FEMEA. Que no final eu vou falar, a gente tem um problema de não foi feito FEMEA na empresa. Então você está supondo, você está indicando que a falta da realização do FEMEA, né, vocês estão colocando que a falta da realização do FEMEA levou a não ter ônibus, ou não ter uma outra opção, levou a empresa a ficar sem saber o que ia fazer. É uma possibilidade, né? Desde que no FEMEA esteja considerado, né, essa possível falha, que é uma falta de mão de obra em função de uma greve na região, em função de falta de transporte para o pessoal. Talvez tem que ver se o FEMEA vai estar colocado, que nem vocês colocaram em cima, que né, pode ter uma falha no cronograma da empresa. E aí, essa falha de cronograma fez com que a gente ficasse esperando o último dia para completar o equipamento, assim por diante. Então está um pouco desligado aqui, aquele FEMEA com o seu último, porque sua causa raiz é que ou aqui você não tem uma gestão de turno porque a ferramenta inexistente FEMEA, né? Acho que é isso que vocês estão colocando agora. Agora estou entendendo aqui. Então, vamos de novo no FEMEA. Desculpa, nos 5 porquês. Mão de obra insuficiente, porque o efetivo está insuficiente. Na verdade é a mesma coisa, né? Mão de obra insuficiente para finalização de tarefa, porque o efetivo é insuficiente. O efetivo é a mão de obra. Por que os funcionários não conseguiram chegar devido à greve? Por que os funcionários são moradores da mesma região e sem segunda opção de transporte? Por quê? Não foi realizada local de moradia nem previsto uma segunda opção de transporte. Ok. Não realizada a gestão de turno. Tá, estou entendendo, tá. Vocês não realizaram gestão de turno porque vocês não têm uma ferramenta e essa ferramenta seria o FEMEA. Né? Então vocês estão colocando... Então vocês têm que justificar lá. Né? Vocês vão criar o FEMEA, que esse FEMEA vai levar a uma gestão de turnos para evitar o problema. E como que eu vou ver se a ação corretiva foi eficaz? Então, a ação corretiva foi falta de uma metodologia de análise como o FEMEA. E aí também só uma coisa, não é o exemplo FEMEA. Você está aplicando a ação corretiva, você vai falar o que você vai fazer. Então, é falta da metodologia de análise FEMEA. Então, vou fazer o FEMEA. Você não pode colocar assim como falta de metodologia e como exemplo FEMEA e depois o pessoal vai resolver o que vai fazer. Não, você vai ter que definir o que vai ser feito depois. A análise da eficácia da ação corretiva será avaliada via planejamento mensal do efetivo e implantação de medidas de análise de retroalimentação do processo via SPDA. Então tá, você está vendo se essa ferramenta que você criou está efetiva. E pelo planejamento mensal do efetivo. Ok, gente. Você vê que interessante, né?
cada grupo, né, para o mesmo problema, o mesmo cenário, com opções diferentes. Faltam 3, vamos lá. Nayara. Grupo da Nayara. Durou um pouquinho. Vamos lá. Esse grupo aqui. Amanda, Bruno, Diego, Raniana, Larissa, Nayara e Vitória. Vamos lá, questão 1. Qual o problema? Falta de mão de obra para a finalização do pedido, no prazo. Perfeito. Questão 2. O que eu vou fazer agora? Elaborar rota para buscar os funcionários via fretado, ônibus ou van, de acordo com o trajeto padrão dos ônibus realizados pelos mesmos. Quer dizer, estão criando uma rota exatamente igual do ônibus para o pessoal poder, né? O pessoal já está acostumado a pegar essa rota, vamos seguir essa rota aí. Perfeito. Então aqui, ó, ela coloca OK, sempre que acha que não tem problema. Problema mão de obra, falta de empresa de transporte na via latitude, distância, falta de veículos próprio dos funcionários. Perfeito. Agora só uma coisa, gente. Normalmente, quando a gente coloca a mão de obra, a gente tem algum problema na mão de obra, né? Tem algum problema que a mão de obra não está sendo adequada para aquele serviço, por exemplo. Nesse caso aí, essas 3 causas que vocês colocaram, eu colocaria em método, porque a falta de uma empresa é o método da empresa. A empresa não tem um método para buscar, né, de transporte, de meio de transporte para buscar os funcionários. Distância é a falta de empresa de transporte, isso é uma coisa de método. Distância, sim, pode ser mão de obra, e falta de veículo próprio, tudo bem. Só a falta da empresa é um problema não da mão de obra, é um problema de método da empresa. E vamos ver os porquês. Falta de uma empresa de transporte na Vila Latitude. Então, calma. Então a gente está pensando o seguinte: a nossa causa é falta de mão de obra. Por que faltou mão de obra? Eles estão colocando aqui. Porque falta a empresa de transporte na Vila Latitude. Por que falta empresa? A empresa que realizou o transporte entrou em greve. Por que a empresa entrou em greve? Porque os funcionários entraram em greve. Por que os funcionários entraram em greve? Por conta do assassinato do motorista. Aí, pessoal, aí tem um erro. Aí tem aquele problema. Vocês jogaram o problema lá no assassinato do motorista. Então aí que seria como? Vocês vão tomar, para evitar que aconteça nova vez, que aconteça uma reincidência da falta de mão de obra, por falta de pessoas por causa da greve, vocês vão tomar alguma ação corretiva para evitar que novos motoristas sejam assassinados. Entendeu? Isso que eu falei lá de não jogar para fora da empresa. Vocês estão jogando, se eu garantir que nenhum funcionário, nenhum motorista mais seja assassinado, não vai ter mais greve, meus funcionários não vão mais faltar. Só que eu não vou conseguir que nenhum motorista seja assassinado, né? A Fukuda não vai conseguir fazer isso. Então esses 5 porquês tem aquele erro de jogar o problema para fora. E aí, a ação corretiva tem que estar ligada com 5 porquês. A gente toma ação corretiva para a causa raiz. A causa raiz foi o assassinato do motorista. Então, como ação corretiva, deveria ser uma ação corretiva para o assassinato do motorista. Então, os 5 porquês não está chegando. A função dos 5 porquês é explicar exatamente qual a causa e o que vocês vão fazer para evitar que isso aconteça. Então, aqueles outros casos que joga que a empresa não tem fretado, né, são mais adequados do que esse aqui que a gente joga para o motorista. E como que a gente vai verificar se foi eficaz? Através do ponto dos funcionários. Legal. Aí é perfeito, né? Se eu verificar que os funcionários estão chegando sempre, não estão faltando mais, alguém falou lá no índice de ausência, né, de funcionários, daí
Perfeito. Aí eu consigo garantir que todo mundo tá chegando um dia, a gente não vai ter mais problema de faltar funcionários para entregar o pedido. Esse foi mais um grupo, acho que faltam dois, da Sara. Está abrindo aqui? Vamos ver o grupo da Sara. Vamos lá. Utilizando o método 8D. Aí eles colocaram todo o 8D, né? Não necessariamente, não seguindo só o que a gente pediu no exercício. Então, D0 é convocar o time multifuncional para achar uma solução. Perfeito, né? Normalmente a gente começa, né, montando a equipe. E, na verdade, eles juntaram D0 e D1, né? Chama o diretor de RH, o diretor financeiro, o diretor de produção, logística e de compras. Todos os diretores para resolver o problema. Aí, um comentário, gente. Será que todos os diretores são as pessoas certas? Tá? Será que você tem que pensar? Eu não preciso sempre colocar diretoria, né? As pessoas com os níveis mais altos da empresa. Muitas vezes, quem está lá né, no dia a dia tem mais condições de ajudar a resolver um problema. Tipo, em vez de ser o diretor de RH ou o diretor de produção, talvez o supervisor da fábrica saiba mais, né? Onde estão os funcionários, como fazem, né? Como buscar os funcionários, como entrar em contato com eles. Então é legal fazer uma equipe multifuncional com pessoas de várias áreas, mas um ponto para pensar será que os diretores vão ser as pessoas mais, né, que vão ajudar mais a resolver o problema, vão pensar mais na causa e na solução do problema? Como ação imediata, contratar uma empresa terceirizada para buscar os funcionários que não chegaram na empresa por causa da greve. E possível pagamento de horas extras para compensar o tempo perdido. Ou então, é só, ninguém tinha pensado nisso ainda. Então, vou chamar os funcionários e talvez, né, pagar um tempo a mais. E como perdemos tempo de serviço, esticar a produção para conseguir atender o prazo. Aqui está com possível, né? Eu comentei no possível outra vez. Aqui é porque talvez eles não saibam exatamente se vai ter, né, necessidade. Então está autorizado a hora extra e se necessário vai ser pago, né, esse tempo a mais aí para atender a produção. Vamos ver os 5 porquês. Vamos esticar aqui um pouquinho mais. Por que não conseguiria fazer entrega a tempo de embarque? Porque não conseguiremos produzir a tempo. Tá. Não faço a entrega porque não vou produzir a tempo. Não produzo a tempo porque não temos mão de obra. Não tem mão de obra porque muitos funcionários, boa parte dos funcionários, não conseguiu chegar à empresa. Não conseguiram chegar porque depende de um transporte que não ocorreu. Por que eles dependem de um transporte? Porque não existe um transporte próprio da empresa para essa região. Perfeito, gente. Então, não vou entregar porque não vou conseguir produzir a tempo, porque não tinha mão de obra, porque os funcionários não chegaram na empresa, porque depende do transporte, né, que por algum motivo falhou, porque não tem, né, o transporte próprio da empresa. Vamos fazer agora o inverso, vamos fazer de baixo para cima, para checar se está certo. É capaz de. Então, vamos lá. Não existe um transporte próprio da empresa, então os funcionários dependem de um transporte que não ocorreu. Aqui depende do transporte externo, né, que no caso não ocorreu. Então,
eles não conseguiram chegar na empresa, então não tem mão de obra suficiente, então não vamos conseguir produzir a tempo, então não vou conseguir entregar a peça. Legal. A causa raiz aqui foi a falta de transporte, ação corretiva, a implementação de um transporte próprio da empresa. Depois colocaram, né, que vai implementar isso aí, essa causa. O 6, implementação de transporte próprio da empresa, cotação como empresa privada que faz esse tipo de transporte, né? Cotação e contratação. Disponibilizar vouchers para utilização de sistema de transportes alternativos, né? Então, a outra ação, aí é o seguinte, né? O D7 é uma ação que seria mais ampla, tentando conter, né, todas as possibilidades, além daquela de falta de transporte do público. Então, ela está colocando um transporte fretado da empresa e ainda disponibilizando vouchers para a utilização de serviço de transporte coletivo. Para caso aquele lá não resolva só, eu tenho ainda o voucher. Perfeito. Essa é uma ação preventiva. Aqui no 5x4, no D4, né, quando a gente está escolhendo as causas raízes, tinha também o Ishikawa. Vamos aumentar aqui o Ishikawa. Então, não entrega o produto a tempo. Eu tenho materiais, não tem nada. Meio ambiente, foi colocado a greve de transportes. Legal. Máquina. Pessoas, falta de funcionários. Método, medidas. Aqui não, no método, né? Vocês poderiam colocar aí no método que não tem o transporte próprio da empresa. Como que eu vou ver se a minha ação foi eficaz? O ônibus se locomoveu do ponto dentro da vila transeunte, levando funcionários para a empresa, onde conseguiram finalizar a produção. Aí não. Aqui não, gente. Aqui vocês estão vendo se a ação, né? Aquela ação de contenção. Na hora que ferrou a situação porque não tinha funcionário, vocês chamaram o ônibus e mandaram, né, eles buscar os funcionários e eles foram, fizeram a produção e entregaram o pedido. Perfeito. Mas isso aí não foi uma ação corretiva. Foi aquela ação de contenção imediata. Aconteceu o problema. O que a gente faz? Pega o fretado, pega o pessoal, produz, entrega. Aí vocês estão vendo se a ação de contenção foi eficaz. Se a gente conseguiu aquele pedido entregar no prazo. Ação corretiva, a verificação da ação corretiva, ou ver se essa contratação de uma empresa terceirizada e a disponibilização de um vouchers, se isso vai evitar que ocorra novamente o problema. Tá? Esse que já ocorreu, já foi. Esse problema já ocorreu, a gente não estava preparado. Então tive que ir correndo contratar alguém para buscar o pessoal e botar lá na produção. Agora o D8 é para verificar se a ação corretiva que a gente colocou lá, que vai ser a contratação de uma empresa, se essa ação está eficaz. Mas não está eficaz com certeza? Não sei se essa empresa também vai entrar em greve, né? Não sei se essa empresa que a gente contratou é uma empresa que vai conseguir pegar todo mundo, é uma empresa que é eficiente porque atende todo mundo no prazo. Então a gente vai ver agora se essa ação que foi contratar uma empresa, se essa ação foi eficaz, se isso resolveu o problema na empresa. Entenderam? Legal, os 5 porquês de vocês está bem bacana, cara. Um grupo aqui. Sara, Renata, Ianca, Marcela, Vitória e o Luiz Cláudio. Muito bom. E o último grupo do Vinícius. Vamos baixando aí. Alex, Beatriz, Caroline, Guilherme, Igor e Vinícius. Problema 1. Qual o problema? Definição do problema. Falta de mão de obra para concluir o pedido. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Ação de contenção ou ação de correção. Como eu falei para vocês, já em aula, o termo utilizado antigamente, que é a norma ISO 9000
falava era ação de contenção. Aquela coisa, aconteceu um negócio, a gente vai conter esse problema. Vamos, né? Eu achava mais apropriado. Agora eles passaram para ação de correção. Eu não gosto da ação de correção, que muitas vezes corrige com ação corretiva. A ação corretiva é para eliminar a causa raiz. A ação de correção é essa para eliminar problema. O problema é a falta de mão de obra. O que eu vou fazer? Como ação de correção, a Fukuda irá contratar uma empresa de transportes com o intuito de buscar seus funcionários em casa. Essa pode ser a solução mais adequada, visto que a maior parte dos funcionários mora em um mesmo bairro e, portanto, não irá demorar para que cheguem na empresa. Perfeito, vamos aumentar aqui para enxergar. Falta de mão de obra. Aqui embaixo eles colocaram a meio ambiente. Tirar aqui? Não. Meio ambiente, medição, máquina e materiais, ok. Mão de obra. Mão de obra centralizada em uma só localidade. Falta de funcionários, imprevistos não controláveis, ok? Método, falta de um plano de contingência, falta de interesse do empregador quanto à localidade dos funcionários, falta de planejamento para imprevistos, conclusão do trabalho no mesmo dia da entrega. Legal, ó. Problema que o prazo está muito apertado, não tem planejamento para imprevisto, né, que seria o plano de contingência, falta de interesse do empregador quanto a funcionários, localização dos funcionários. Normalmente você não fala isso para o seu chefe, mas tá valendo. 5 porquês. Por que os funcionários não conseguiram chegar na Fukuda? Porque a empresa não estava preparada para tal imprevisto. Não, né? Por que os funcionários não conseguiram chegar? Porque a empresa não estava preparada? Aí talvez seja mais na frente. Por que a empresa não estava preparada? Porque nunca se deu conta da quantidade de funcionários que reside em uma só região. Por que ela nunca se deu conta? Porque a empresa nunca havia passado por essa circunstância. Por que aconteceu isso? Porque a empresa não tem um plano de contingência. E aí, ó, vamos ver, tem algum... Por que a empresa nunca passou por essa circunstância? Porque não tem um plano de contingência? Não, né? Eu não posso falar que a empresa nunca aconteceu isso porque a empresa nunca teve um plano de contingência. Não aconteceu isso porque, né, nunca teve a greve. Vamos fazer o contrário, de baixo para cima. Por que a empresa não tem um plano de contingência? Não. A empresa não tem um plano de contingência, então ela nunca passou por essa circunstância? Então está um pouco quebrado esses porquês, né? Por que os funcionários não conseguiram chegar à Fukuda? Porque a empresa não estava preparada para tal imprevisto. Então, aí tem tem um salto meio grande. A empresa não está preparada para o imprevisto, então os funcionários não conseguiram chegar. Aí funciona, mas acho que faltam alguns porquês no meio aí dessa história. Porque a empresa nunca se deu conta da quantidade de funcionários que reside em uma só região. Mas e se os funcionários residissem em várias regiões e a greve, a greve de ônibus envolvesse as empresas da região toda? A gente tem que dar uma pensada, vocês têm que dar uma pensadinha mais nesses porquês aqui, tá, gente? O funcionário não conseguiu chegar a Fukuda porque a empresa não estava preparada, porque nunca se deu conta, porque nunca havia passado por essa circunstância. É nesse último aqui, eu nunca passou por isso porque não tinha um plano de contingência que não está contando, né? Vamos lá. Questão 4, 5, ação corretiva. Dado que a Fukuda não tem um plano de contingência, o certo será primeiramente fazer um estudo da localidade dos funcionários com o intuito de não fixar novas contratações a somente uma determinada região, dado que não há controle para problemas imprevisíveis como a greve na Vila Latitude. Então, eu estou colocando realmente um problema, né? Os funcionários todos morarem nessa região.
Aqui deveria ter, então, nos seus 5 porquês, chegar numa das causas aqui dos 5 porquês seria. Está aqui, né? No terceiro porquê. Os funcionários são todos numa região, ok. Além disso, para que não ocorra mais problema de falta de funcionários, em função da falta de transporte público, a Fukuda terá uma parceria com a empresa terceirizada de transportes particulares. Perfeito. No brainstorm feito pelo grupo, foi levantada em consideração a contratação de um ônibus fretado, porém, financeiramente não vale a pena. A terceirização de empresas particulares chega a ser 28% mais barata. Ok, então eles pensaram em a empresa ter um ônibus próprio, né? Só que acharam que é melhor não ter esse ônibus próprio porque fica mais caro, então ela vai terceirizar com outras empresas. Perfeito. A parceria funcionará do seguinte modo: a empresa terceirizada fornecerá vans que passarão em uma localidade pré-determinada pelos próprios funcionários, após uma votação legal. Então, a localidade será de fácil acesso a todos. Os funcionários de outras localidades que precisam fazer baldeação também deverão ir ao local combinado ou ir diretamente à empresa, caso seja mais fácil. Ok. Então, estamos aqui contratando as pessoas de outras regiões para não concentrar numa região só e um fretado. E como eu vou ver se essas ações foram eficazes? Usaremos a contratação emergencial da empresa como piloto do nosso plano de contingência, tendo em vista que seguiremos os mesmos protocolos citados acima. Dessa forma, poderemos observar se funcionará de maneira como está sendo planejado. Além disso, a Fukuda fará teste em datas pré-definidas para ver se o plano de contingência informado de fato será eficaz. Aí é o plano de ação corretiva. O plano de contingência foi só aquele dia. Então, se naquele dia a empresa foi lá, pegou todo mundo, levou para a fábrica, produziu equipamento e entregou, acabou. Foi perfeito. O plano de contenção foi eficaz. Então, aqui está colocando fará teste em datas pré-definidas para ver se o plano de ações corretivas será eficaz. Então, vou confirmar algumas datas se a empresa está buscando realmente os funcionários. Se está todo mundo chegando na hora do serviço. Para futuras contratações, a localidade das pessoas deverá ser considerada, evitando assim a concentração de mão de obra na Vila Latitude ou em qualquer outra região. Não gosto muito dessa proposta, mas de evitar de contratar gente lá, não sei se de repente uma pessoa de lá precisa e vocês precisam dela, não sei, mas vamos lá. Aí é da opinião do grupo, mas vamos lá. Isso aqui não é, que vocês escreveram aqui, não é a verificação da eficácia da ação corretiva. Aqui estão falando que para futuras contratações, a localidade das pessoas deverá ser considerada, evitando a concentração da mão de obra. Muito bem, ideia é essa, perfeito. Só que isso aqui está aqui, isso é ação corretiva. Nas futuras contratações, vou evitar de contratar esqueci o nome que eu inventei mesmo. Da Vila Latitude. Então, isso é ação corretiva. Que aqui vocês colocaram aqui na ação corretiva. Aqui na verificação de eficácia, como que tem que ser? Vocês colocaram que como plano de ação corretiva, vocês vão evitar de contratar pessoas só daquela região. Então, verificação de eficácia é saber se esse plano está dando certo. É você, então, daqui a 6 meses, verificar as contratações e verificar se as contratações foram feitas de pessoas com um perfil um pouco diferente. Se a maior quantidade das pessoas, um público maior das pessoas contratadas, moram em outras regiões, para não concentrar naquela região. Então, a verificação de eficácia aí é ver se realmente aquela ação foi eficaz. Quer dizer, se realmente a Fukuda está contratando pessoas preferencialmente de outras regiões. É aí que vocês conseguem verificar se a tua ação de contratar pessoas de outras áreas está sendo eficaz. Perfeito, gente? Depois vocês comentem lá o que vocês acharam, como foi, essa
dinâmica, essa atividade em grupo para discutir esse problema. Valeu, gente. Obrigado. Eu quis fazer isso aqui dessa forma para evitar da gente, né, perder um tempo aí de aula para fazer a correção disso. Tá legal? Obrigado, gente. Até mais.